Se antes a gente tinha uma discussão que é preciso fazer porque o governo não faz de alguma maneira, nós precisamos melhorar a educação, precisamos melhorar a infraestrutura, precisamos atuar de alguma maneira. Essa era uma máxima muito comum dos investidores sociais até poucos anos atrás. E agora nós temos um cenário muito mais complexo, né? Quer dizer, se antes nós tínhamos, por assim dizer, um vácuo de políticas com o qual se defrontar, quer dizer, em que contexto eu desenvolvo esse investimento social? Agora nós temos uma questão mais complexa, porque nós nos defrontamos com políticas estruturadas, políticas que tanto gestores municipais quanto, enfim, em todos os níveis da federação, têm que se defrontar com um cenário mais complexo do ponto de vista de política pública. E hoje, com esse conjunto de políticas, o próprio investidor social ele não tem que criar, muitas vezes, o programa, mas ele tem que olhar para um marco existente e, muitas vezes, até apoiar, melhorar, como, então, nós podemos melhorar a educação, como nós podemos melhorar a saúde, ou seja, os desafios que cada empresa escolhe ao criar a sua política de investimento social. E para discutir a relação entre a cooperação entre o setor público e o setor privado, entre investimento social e política pública, nós temos aqui convidados bastante envolvidos de cada uma à sua maneira nessa discussão. Entre as principais questões, vão procurar responder por que a cooperação entre o governo e empresas é limitada em se tratando de investimentos sociais alinhados com políticas públicas. O que fazer para ampliar essa cooperação? Como tratar as questões sensíveis da relação entre governo e empresas e destas com a sociedade civil? E quais os mecanismos de cooperação possíveis? Como é que nós ampliamos, como é que nós vencemos os preconceitos de parte a parte nessa relação entre investimento social e políticas públicas? Nós iniciamos um processo dentro do Ministério do Meio Ambiente chamando a atenção que a grande questão ambiental no mundo, e no Brasil não diferente, talvez mais agudo, é o processo de ocupação, uso, produção e consumo nos centros urbanos, nos assentamentos humanos. Isso pareceu um pouco dissonante dentro do Ministério do Meio Ambiente, onde a política pública estabelecida é uma política que, tradicionalmente, dialoga na perspectiva da conservação e preservação da natureza, quase sempre voltada para as florestas, para as águas, com pouco diálogo direto com o indivíduo, com o ser humano. Embora as cidades brasileiras ocupem menos de 1% do território nacional, ela concentra mais de 84% da população e consome, para os centros urbanos, são direcionados 90% do que se retira da natureza. Para além das políticas públicas, existirem, definirem, ou políticas que chegam com inovações, como a de resíduos que você cita, que trabalha a perspectiva da responsabilidade compartilhada, chamando sociedade nas suas várias organizações e governos nas várias escalas federativas a cumprir papéis complementares, mas, para além dela, estabelecer uma relação de diálogo, entendimento e cooperação entre governo e sociedade é fundamental. Nós ainda não exercitamos e amadurecemos o processo de diálogo e sentar à mesa com os atores que provocam as condições de vida lá na ponta. Nossas políticas, que já avançam bastante, que já são marcos regulatórios, que induzem um desenvolvimento mais qualificado, que normatizam e organizam melhor o procedimento do setor público em relação aos serviços, às portas de entrada para a sociedade, embora bastante avançadas, ainda carecem de revisão em 3 dimensões: quebrar a lógica setorial,
Saúde pensa saúde, educação pensa educação, meio ambiente pensa meio ambiente como se meio ambiente não incluísse todas as questões, saneamento pensa saneamento, como se isso se desse em caixinhas muito específicas dentro do território de ocupação humana, e não se dão. Elas se interrelacionam, elas se influenciam e elas mudam a realidade à medida que uma influencia a outra. Pensar na relação interescalar. Entender que as políticas e as ações se interrelacionam, que elas têm que dialogar com a diversidade e que elas têm que pensar em escalas diferentes. Quando o governo federal define pela construção de um porto na costa brasileira, no município de menos de 10 mil habitantes, o impacto para aquele município e para aquela região é de tal monta que não há capacidade instalada na gestão pública, municipal e estadual, capaz de responder às demandas induzidas por este investimento. Se a gestão local consegue compreender isso e trabalhar o seu planejamento, estruturar a sua gestão de forma compartilhada com a gestão estadual e a federal, numa relação interfederativa, isso avança, mas isso é uma dificuldade. Nessa primeira camada dos macros, na segunda, do que nós precisamos fazer, né, em que lacunas nós precisamos operar, nos permite entrar numa terceira camada, que é a relação efetiva setor privado e setor público. Para além dos preconceitos já estabelecidos, das dúvidas em relação à intenção do setor privado sempre que se aproxima do setor público para executar obras, ou para prestar serviços, ou para realizar ações, ou para exercitar atividades no território, para além dos preconceitos que têm fundamento histórico, nós precisamos nos colocar numa relação de usuários de políticas públicas e apoiadores de políticas públicas e componentes executores dessas políticas públicas. Entender a lógica de onde parte, onde se pretende chegar com a política pública, para aquela ação da iniciativa privada ser uma ação de fortalecimento, de qualificação e de indução da aplicação dessas políticas públicas. Acho que a experiência que nós estamos hoje rodando são 67 instituições de diversas representações, ajudando a construir o desenho de uma nova política pública nacional, voltada para o desenvolvimento sustentável, uma política que ela quebra a lógica da verticalização da esplanada para os municípios e começa a trabalhar da sociedade para a esplanada, da sociedade para o governo federal, para os governos estaduais e para os governos municipais. É um bom espaço de exercício e pensamento complementar, entendendo esse país, entendendo suas dinâmicas, entendendo a lógica das políticas públicas e pensando em articular essas políticas e transformar a realidade, não num movimento concorrente, mas num movimento solidário e complementar sempre, entendendo papéis e reforçando a importância de se ter a grande estruturação do desenvolvimento sustentável nesse país, calçado em políticas públicas executadas pelo setor público e pelo setor privado. Acho que é isso. Enquanto Banco de Desenvolvimento, os investimentos sociais fazem parte da agenda do banco na promoção do desenvolvimento do país. O banco não executa, o banco financia, apoia, né? Então, a gente precisa, para entregar resultado dos clientes e dos parceiros, para a parte de investimentos sociais, onde a gente mais precisa dessa parceria, e essa parceria vem, então, fortemente abraçada com a questão da cooperação. Muitas vezes olham para o BNDES e veem o R-cifrão, né, de recursos, né? E a gente espera fornecer os recursos e muito mais do que isso, né? O banco tem um conjunto de competências, de possibilidades que vão além dos recursos financeiros. A gente tem os recursos do Fundo Social, está projetado aí na tela. O Fundo Social foi criado em 1997 e, desde 2006, ele vem trabalhando com foco na geração de trabalho e renda. Então, assim, é muito importante essa questão do contato, do conhecimento local. Então, o Fundo Social tem trabalhado, tanto apoiando diretamente determinados projetos, mas também por meio das parcerias. Em 2013, foram 190 bilhões de reais desembolsados, dos quais cerca de 19 bilhões foram diretamente para investimentos que a gente classifica
tipifica como desenvolvimento social. Estamos falando de saneamento, mobilidade, saúde, educação, inclusão produtiva. E esses investimentos não reembolsáveis são uma parte desse recurso. Então, outro instrumento que eu trago aqui, que é a linha de investimento social das empresas, é uma linha de financiamento que o BNDES disponibiliza às empresas para elas investirem adicionalmente no território. Cooperar é complexo, né? Cooperar para resultados não é simples, é complexo. Temos que aceitar isso, não podemos reclamar disso. É assim. O banco também instituiu, em final de 2009, o que a gente chamou de políticas de atuação no entorno dos projetos. A linha ISE, o Fundo Social, são um dos instrumentos financeiros que a gente tem a serviço dessa estratégia. Aí não é uma linha, isso é uma política do banco, né? E aí conversa muito com o que a Silmara colocou. A gente trabalha com 5 eixos, né, não estanques entre si, né? A gente trabalha com os 5 eixos: gestão e ordenamento territorial, gestão pública, ordenamento territorial ambiental, infraestrutura social e urbana, o eixo de desenvolvimento econômico, o eixo de infraestrutura, geração de trabalho e renda, enfim, são 5 eixos. Mas o que a gente faz é o seguinte: o que esse eixo contribui para a dimensão econômica do desenvolvimento, a dimensão social do desenvolvimento e a dimensão ambiental do desenvolvimento. Então, todos eles contribuem de alguma maneira. Os financiamentos, os descontingenciamentos de crédito, tanto para os estados quanto para os municípios, mas em especial para os municípios, são setoriais, né? Você pode pegar recurso para fazer saneamento, você pode pegar recurso para fazer mobilidade, você pode pegar recurso para fazer saúde. Só que o município está precisando de tudo mais ou menos ao mesmo tempo. E, na hora que você faz isso em conjunto e de forma otimizada, você melhora resultado e reduz custo enormemente. A diferença, ela não é ruim. A diversidade é boa. A desigualdade a gente tem que reduzir, mas a diversidade é um ativo maravilhoso que o nosso país tem. E a gente acaba tentando, às vezes, levar um modelo único para resolver todas as questões. E aí a gente acaba apagando as possibilidades do território. Para cooperar para resultados, a gente deve começar, e eu estou trazendo um pouco a experiência que a gente tem no banco, de 10, 15 anos, buscando isso tudo que a gente está colocando aqui, né? Alinhar expectativas. Então, qual é a expectativa da empresa, qual é a expectativa do poder público e qual é a expectativa da população, da comunidade? Tem que todo mundo estar alinhado, em especial quem vai ou receber o investimento, ou ter que fazer aquele investimento continuar. Quando a gente fala de descontinuidade administrativa, né? Mudou o prefeito, mudou tudo. Olha, o Brasil é democrático, de 4 em 4 anos tem uma eleição, isso não é um problema, né? Isso é um ganho da democracia. Então, o porquê que em 4 anos tudo muda, tudo se perde? A questão não é a eleição, é a descontinuidade administrativa. Então, vamos trabalhar para fortalecer isso. A gente trabalha isso tanto tecnicamente, né, capacitando os municípios, etc., quanto empoderando, né, não gosto muito dessa palavra, mas saiu, colocando a sociedade mais conectada com isso. A sociedade não é boba e não quer se conectar. A gente tem que facilitar os mecanismos. Então, alinhar expectativas, trazer transparência e informação. As empresas têm muita informação, né? O governo tem muita informação. Vira e mexe, a gente tem linha ISE lá, vou contratar um diagnóstico. Meu Deus, já tem diagnóstico. O MDS tem um site maravilhoso lá da SAGE, já combinando as informações. Então, vamos usar mais o que tem, transparência e informação. Reconhecer limites para poder superá-los. Papéis, né? Clareza de papéis e atribuições e a complementaridade entre eles. Não vou me estender, que a Silmara já colocou. Compartilhar responsabilidade e resultado. E a questão que eu queria, por fim, colocar, para não me esquecer, a importância da gente monitorar, avaliar impacto, para poder aprender, né, retroalimentar e divulgar e mostrar que é possível fazer dessa forma mais integrada e diferente. Obrigada. O que a gente está vivendo hoje, acho que é uma pequena mudança na forma de enxergar essa relação entre investimento social privado e políticas públicas. O grande desafio não está na disponibilidade de recursos e bons programas. O grande desafio está na capacidade das prefeituras em fazer um bom planejamento da sua política educacional e acessar os recursos que estão disponíveis. E, do outro lado, está na própria qualificação da demanda da população por esses serviços. A gente começou a se colocar o desafio de como é que a gente vai ajudar, ou como é que a gente vai atuar para que a máquina pública, a gestão pública, funcione efetivamente. Porque
Bons programas nós temos, mecanismos de financiamento nós temos. O que nós não temos, talvez seja capacidade instalada para que essa máquina gire. Isso mudou completamente a nossa forma de pensar. Esses novos modelos de financiamento para os municípios, que são pautados em programas e projetos, demandam uma capacidade das prefeituras de planejamento e uma capacidade técnica de elaboração de projetos, que hoje, principalmente nos pequenos municípios onde nós temos tido experiência, não é uma realidade. Então, como é que nós podemos trabalhar em parceria com essas prefeituras, assessorando esses gestores a terem um bom planejamento? Em políticas que hoje já são exigências, por exemplo, no Estatuto das Cidades. E, do outro lado, o que a gente percebeu é que a carência de recursos nas prefeituras se dá em dois sentidos principais, né? Ou pode ser sanada ou minimizado com duas ações básicas. Uma que é melhorar a gestão, né? E, dessa forma, economizar recursos ou gastar melhor, né? Não desperdiçar. E, do outro, como é que a prefeitura incrementa as suas receitas. Não possuem equipes de fiscalização e cobrança, até porque cobrar imposto é uma medida impopular, né? Então, poucos prefeitos têm coragem de enfrentar, mas isso gera receitas para os municípios, receitas que fazem falta, né? E o mau gasto, ou o gasto não otimizado, também acaba evadindo divisas importantes. A realidade de um gestor público numa prefeitura é muito complexa, né? A gente tem experiências aí, onde você tem uma estrutura de gestão precária e você tem os problemas batendo na porta daquele prefeito todo dia. De forma geral, ele tem uma baixa qualificação, não tem uma experiência de gestão, e o próprio servidor de carreira também não tem. Então, qualificar esse servidor é fundamental. Como é que a gente articula também esse processo de estruturação das políticas públicas nos territórios no momento de chegada das empresas, né? O momento de chegada das empresas é absolutamente estratégico, porque é o momento onde você vai ter o maior impacto econômico, social e ambiental, e é o momento onde você vai ter mais recursos para implantar, né? Então, se a gente pegar essas grandes obras, né, o que elas geram de ISS para as prefeituras, é um absurdo, é muito dinheiro. E é um dinheiro que, se não for bem empregado, ele some, né? Nesse momento, se eu não faço um bom plano diretor para ordenar a ocupação territorial, se eu não estruturo um plano de saneamento, se eu não tenho uma visão de longo prazo, eu perco o bonde da história, depois eu fico tentando, né, a gente fica tentando resolver problemas, a gente quanto cidadãos, não quanto empresa, problemas que poderiam ter sido resolvidos no momento de chegada dos empreendimentos. Então, eu acho que tanto as linhas que o BNDES tem trazido, atreladas ao financiamento de grandes projetos, quanto os próprios investimentos voluntários das empresas, quanto as condicionantes ambientais, podem ser melhor articuladas para essa visão. Agora, a questão aí também é, o investimento voluntário tem um perfil, o investimento atrelado a um grande financiamento tem outro, a condicionante ambiental, que deveria ter o papel de direcionar recursos para tratar impactos ou organizar aquele território para determinados impactos sociais e ambientais, muitas vezes também é definida de maneira arbitrária, sem uma tecnicidade, apesar de muitas vezes haverem bons estudos de impacto, né, bons relatórios de impacto. Então, só para pegar o gancho, acho que aí tem uma grande oportunidade dos órgãos licenciadores, das prefeituras, do setor privado e dos órgãos financiadores, de organizar um pouco melhor essas políticas na chegada do território e ter um tratamento mais efetivo. Não sei se eu respondi a sua questão, Sérgio, mas depois no debate a gente fala um pouco mais. Tá? Do ponto de vista do relacionamento setor público e setor privado, nós vamos precisar identificar disposição para o diálogo, parece que tem, interesses comuns, diagnósticos, e essa questão, e aí no texto que prepara essa mesa fala assim, quando os propósitos estão alinhados, como é que se caminha, né? Eu acho que quando os propósitos estão alinhados, aí já está fácil, né?
alinhar os propósitos, de fato, é um desafio muito grande, né? E como é que faz para alinhar propósito com essa descontinuidade nos governos, enfim, esse é um pouco do tema. Os prefeitos reunidos sobre a Frente Nacional de Prefeitos, que é onde eu trabalho, que são prefeitos das médias e grandes cidades, têm mostrado disposição para a promoção desse diálogo. Os prefeitos reunidos sobre a Frente Nacional de Prefeitos, que é onde eu trabalho, que são prefeitos das médias e grandes cidades, têm mostrado disposição para a promoção desse diálogo. Têm promovido eventos e têm parcerias diversas com o setor privado para promover esse diálogo. Vou citar algumas aqui rapidamente. Tem com a Rede Acor tentando inibir a exploração sexual na Copa do Mundo. Nós temos parceria com a Brinc para a promoção do prêmio Prefeito Amigo da Criança, que vai na direção do tema da educação. Temos parceria com a Rede Nossa São Paulo, com o Instituto Etos, para promover a plataforma Cidades Sustentáveis, para que os prefeitos possam entender o tema do meio ambiente de forma transversal, adotar metas e acompanhar o alcance dessas metas. Do ponto de vista de desafios que estão colocados, tem um tema da reforma política inafastável, gente. O calendário eleitoral precisa ser enfrentado. Eleições a cada 2 anos, essa descontinuidade nas cidades não é a cada 4, a cada 2 também tem um ponto de inflexão que atrapalha a execução das políticas públicas. O tema do financiamento das campanhas eleitorais precisa ser enfrentado, porque isso traz um complicador no relacionamento do setor público com o setor privado. O tema da reforma tributária, por que não sai? Por que a reforma tributária todo mundo quer e não sai? Nosso país tem dos sistemas tributários mais regressivos do mundo. Se existem algumas áreas que são, digamos assim, mais restritas, digamos assim, segurança pública, gestão de recursos naturais, na arena regulatória, uma empresa de habitação pode cooperar, por exemplo, na área do seu próprio negócio, quer dizer, investimentos sociais relacionados. Como é que você vê essas questões nesse sentido? O banco, a princípio, não tem nenhuma restrição de cooperação por setor, né, ou por tema, né? O que a gente tem são estratégias de cooperação que podem estar mais alinhadas a um determinado território e, portanto, todos os temas que pertencem, são questões naquele território, podem ser tratadas, da maneira integrada, etc., que a gente comentou. A gente pode também ter participação, vamos chamar assim, por temas. Você poderia nos contar um pouco por onde começar essa cooperação entre investimento social e política pública? Eu acho que uma questão que foi colocada aqui, que é fundamental, é o alinhamento de interesses e de expectativas. Eu acho que esse é o ponto de partida. E a gente precisa partir da ideia de que uma empresa ela atua num território. Ela está instalada ali naquele município, naquele bairro, naquele estado, né? E a competitividade desse negócio é influenciada pelo dinamismo e pela qualidade ou pelo desenvolvimento desse território, né? Um território onde você tem uma população melhor educada, você tem empresas mais competitivas. Um território onde você tem uma infraestrutura mais eficiente, você tem empresas mais competitivas. Como o investidor social pode cooperar com o município? Que tipo de mecanismos ele encontra para isso? Onde ele pode participar? Como é essa aproximação para cooperar, em termos de mecanismos, realmente? Então, eu acho que, fundamentalmente, para garantir perenidade, né, e não ter solução de descontinuidade nos projetos, a participação da sociedade e do setor privado nas instâncias de diálogo do governo municipal é muito importante. Como você analisa a cooperação entre investidor social e governo? Sérgio, embora as agendas de longo prazo, como você destaca, elas são tratadas, porque são discussões quase sempre internacionais na camada do governo federal, a influência sobre os resultados, os indicadores e as possibilidades de monitoramento para a inflexão destas políticas no território, elas se dão lá na ponta. Não adianta o governo federal estabelecer o diálogo sobre padrões ou metas para a mudança climática, ou padrões ou metas
para a qualidade do saneamento do Brasil, ou padrões e metas para a redução da emissão de poluentes por veículos móveis, se isso não for construído e apoiado lá na ponta onde as coisas acontecem. Então, entendo que o governo federal tem um papel, é óbvio, né, alavancador, articulador das discussões internacionais, mas se o governo federal, como governo de um país, não agir como o intermediário, o interlocutor dessas grandes questões, agindo simultaneamente como o indutor, o apoiador da realidade lá no território, porque, como o Rafael destaca, né, quem está no território muda a realidade. Quem está fora dele pode induzir, fomentar, estimular, para o bem e para o mal.